Hitler está morto, a Alemanha se rendeu, o eixo acabou, então a guerra terminou. Certo? Errado. Desta vez, não há chance de Guerra Fria, pois ela já esquentou. Veja quem venceria se URSS e Estados Unidos tivessem ido direto à guerra após a Segunda Guerra Mundial. A guerra não seria vencida por quem atacasse primeiro, mas por quem suportasse lutar. Após o choque, tudo começou com um estrondo distante que acordou o primeiro-tenente Dan Coyle. Vinha do lado russo do rio. Não eram tiros, e sim motores pesados. Ele se levantou até a metade do Sherman enquanto o amanhecer dissipava levemente a névoa sobre o rio. Do outro lado da água, silhuetas baixas e angulares surgiam na escuridão. A guerra devia ter acabado, mas o que estava lá fora não sabia disso. Tanques e infantaria estavam sendo deslocados. Coyle conhecia tanques, ele caçou Panzers por 2 anos. Ele sabia como era o som de um Tiger se preparando para te matar, e aquilo não era alemão. Enquanto ele encarava as máquinas se aproximando, a ficha caiu de repente. T-34 tanques soviéticos com caminhões e semi-lagartas atrás deles. Ele alertou sua tripulação, acordando-a dentro do Titã de metal, enquanto outras equipes corriam para seus tanques ao perceberem o alarme em sua voz. Coyle liderava um pelotão com 5 Shermans, 3 modelos padrão e outro jumbo aprimorado como o dele. Os 2 jumbos lideravam o grupo com sua 1,5 polegadas adicional de blindagem frontal e lateral. Os tanques estavam posicionados em vigilância na travessia do rio Single em seu setor. Era uma travessia estratégica. Se alguém quisesse mover grandes tanques e caminhões da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, a ponte dele e outras 5 eram o único caminho para isso. Coyle sabia disso, e isso aumentava sua sensação de urgência. Ele contou 6 tanques, 2 pelotões escoltando caminhões e semi-lagartas, que supôs estarem com infantaria. Os soviéticos desciam uma rua estreita, viravam à direita e seguiam pelo rio até a ponte. Agora ele estava nos flancos deles, na blindagem lateral fina, vulnerável ao seu canhão de 75 mm, bastava ordenar para que seus tanques eliminassem os soviéticos em segundos. Coyle tinha o tiro e o instinto de atirar, mas não queria iniciar a Terceira Guerra Mundial, então esperou. Ligou rapidamente para o quartel-general, mas não obteve resposta clara. Só uma pergunta: você foi atacado? Negativo, ainda não. O tanque soviético se aproximou da ponte virando à esquerda. Era o último tiro limpo que ele teria. Blindagem lateral fina, ângulo perfeito, faltava apenas uma ordem, e então o tanque continuou avançando. A chance se foi. Eles se aproximavam de um posto da Polícia Militar dos Estados Unidos pelo visor. Coyle viu os PMs irem à ponte, confusos e acenando para o tanque parar. O T-34 reduziu a velocidade. Coyle respirou. Então, o tanque da frente virou seu canhão, não para a ponte, mas para os americanos, e abriu fogo. A guerra tinha acabado de começar. A metralhadora de 7,62 mm varreu os policiais militares americanos, derrubando-os onde estavam. Em seguida, o tanque acelerou seu potente motor e avançou. Os soviéticos sabiam dos tanques americanos em vigilância, mas eles eram frequentemente movidos e camuflados. O comandante soviético valorizava a disciplina americana. Ele aguardava ansiosamente para aprender com seus colegas aliados. Agora, as únicas lições que eles lhe ensinariam seriam no campo de batalha. O artilheiro de Coyle não esperou pela ordem para abrir fogo. Primeiro, ele atirou um projétil de alto explosivo de 75 mm no centro de massa à distância. O projétil pesado atingiu o tanque e o desviou, mas a blindagem inclinada dissipou a maior parte da energia cinética e explosiva. Não destruiu. Recarregar. Coyle sabia que não precisava dar a ordem, mas isso acalmava seus nervos na batalha. Os outros 4 Shermans abriram fogo em rápida sucessão. O T-34 da frente avançava pela ponte em alta velocidade. Ele precisava atravessar antes de ser destruído, e bloqueava a ponte para seus companheiros. O fogo dos Shermans era preciso e rápido. Suas tripulações veteranas conseguiam disparar até 20 tiros por minuto por alguns minutos. As óticas dos Shermans garantiam precisão nos disparos. A inclinação da blindagem do T-34 proporcionava proteção efetiva de cerca de 90 mm de aço, similar ao Sherman. Seu destaque era resistir a impactos repetidos, mas nada podia parar o ataque do fogo de 75 mm e o tanque da frente explodiu em chamas no último momento, seja por pura sorte ou por um motorista corajoso. O tanque virou à esquerda, bateu no parapeito de concreto e caiu na água, liberando a ponte para o resto da formação atrás. O tanque da frente estava destruído e sua tripulação morta ou se afogando dentro dele. Antes de morrer, eles conseguiram cumprir uma tarefa crucial: localizar os Shermans no topo da colina. Com uma chamada de rádio, equipes de artilharia a 12 milhas iniciaram fogo devastador. Projéteis de alto explosivo atingiram a encosta com precisão assustadora. Os soviéticos já esperavam por eles, e o fator surpresa bastava.
Enquanto gritava ordens de tiro, Coyle também fez seu próprio chamado de rádio. A artilharia americana respondeu 2 minutos depois. Ordens e missões de tiro foram aprovadas, mas já era tarde demais. Sozinha, a batalha teria sido descartada como confusão, um mal-entendido, um comandante rebelde perdendo o controle, mas não era isso. Enquanto Coyle lutava por uma ponte, outras já estavam sob fogo, aeródromos eram bombardeados e rádios em toda a Alemanha ocupada transmitiam o mesmo relato. Isso não estava acontecendo em um só lugar, estava acontecendo em todos os lugares. E os homens que tomavam essas decisões não estavam na margem do rio, eles estavam no subsolo. O bunker era apertado, com teto baixo e silêncio quebrado só pelo zumbido da ventilação. 7 homens sentavam ao redor da mesa, mapas espalhados sob luz forte. Iosif Stalin estava à cabeceira da mesa, olhando para a Europa. Esta guerra existia porque ele acreditava que a bomba americana encerraria a próxima guerra. À direita estava Georgy Zhukov, marechal da União Soviética, com as mãos na mesa, já inclinado para a frente. Ele já vencera batalhas com sua velocidade surpreendente e planejava repetir o feito. Alexander Vasilevsky estava ao lado dele, quieto e preciso, com um caderno aberto, mas intocado. Do outro lado da mesa estava sentado o chefe do NKVD, Lavrenti Beria, observando todos em vez do mapa. Para ele, guerras se venciam pelo controle e se perdiam quando havia liberdade de pensamento. Na outra ponta, esperava um oficial anônimo da GRU. Ele apresentava fatos, não opiniões. O clima tenso só era quebrado pelo rangido da cadeira de Stalin ao se inclinar. Relatório. O homem da GRU falou primeiro, quase 100% de sucesso. A resistência americana foi mínima. Nas primeiras 3 horas, quase 100%. Beria interrompeu. O homem da GRU o encarou. Uma ponte foi destruída pela artilharia. Os americanos estavam alertas. Nossos combatentes localizaram a artilharia e os puniram. Em retaliação, Beria zombou. Então o ataque foi bem sucedido. Apesar do fracasso do exército, Zhukov lançou um olhar fulminante para Beria. Cada hora que hesitamos dá a eles tempo para se recuperar. O homem da NKVD o ignorou. Enquanto falamos, milhares de soldados cruzam para a Alemanha aliada. O que me preocupa é a situação do abastecimento. Era o segredo sujo da Rússia. O Exército Vermelho operava com suprimentos americanos. Caminhões, aviões, comida, combustível, rádios e munição. Essa ajuda terminou com o fim da guerra. Os americanos sempre temeram que os soviéticos seriam o próximo grande problema. A previsão se mostrou correta, embora talvez pelos motivos pelos quais os próprios americanos eram culpados. Temos 6,5 milhões de homens, disse Zhukov. Eles precisam de comida, combustível, veículos e trens, respondeu Vasilevsky. Mas nada disso é mais rápido que tanques. Os homens começaram a discutir entre si, as vozes carregadas de tensão, ressentimento e ambição. Stalin observou por um momento e então pigarreou. Camaradas, o que me preocupa são as bombas americanas. Um silêncio tomou conta dos homens após as palavras do líder. A bomba atômica americana, a arma mais temida da guerra e o verdadeiro motivo para sua súbita continuação. Os bombardeios atômicos americanos no Japão encerraram o capítulo do Pacífico, mas garantiram que o europeu continuasse aberto. Quando as primeiras imagens do ataque a Hiroshima chegaram a Moscou, Stalin e seus principais conselheiros, muitos deles presentes nesta sala, se reuniram por quase 18 horas. A comida foi servida pelos próprios generais e políticos de alto escalão, dispensando os funcionários do buffet. Tamanha era a confidencialidade da reunião. Concluiu-se que a bomba atômica americana era um risco alto demais. Stalin não se surpreendeu com o desenvolvimento. Klaus Fuchs, membro da equipe sênior de física do projeto Manhattan, era o principal informante deles, mas espiões de menor escalão também conseguiram detalhes do esforço dos Estados Unidos. Nenhum espião soviético conseguiu relatar com precisão o número total de bombas atômicas dos Estados Unidos ou a rapidez com que eram fabricadas. Isso deixou a interpretação do alto comando soviético entregue ao medo, que, sem bomba atômica própria, estava à mercê dos Estados Unidos, o mundo também estava. A única forma de garantir a sobrevivência era atacar antes que os Estados Unidos usassem muitas delas e fazê-lo rapidamente e com força. Se os espiões de Stalin estivessem melhor posicionados, a guerra poderia ter sido evitada, mesmo sem bombas montadas nos Estados Unidos. Quando Berlim foi pacificada, havia um gargalo de plutônio que tornava impossível construir mais de uma bomba por mês. Apesar dos esforços dos Estados Unidos para corrigir rapidamente a situação, ainda levaria um ano até que estivessem produzindo mais do que algumas poucas bombas a cada 30 dias. Enquanto as tropas de Stalin avançavam contra as forças aliadas surpresas e despreparadas na Alemanha, a retaliação atômica esperada só viria em 1 ou 2 semanas.
era a vez de Zhukov falar. Como falamos, tomar rapidamente a Alemanha Ocidental nos protege das bombas americanas, já que seus bombardeiros não alcançam Moscou sem serem missão só de ida. Quanto mais território tomarmos, mais seguros estaremos contra um ataque atômico. Zhukov falou com confiança, e estava certo. Com alcance de cerca de 4.000 milhas, os B-20 e 9 americanos não alcançavam o interior da URSS. Mustang, Lightning e Thunderbolt eram caças americanos temidos, mas não conseguiam escoltar bombardeiros atômicos até alvos na Europa. Os soviéticos eram superados pelos americanos em números. Os Estados Unidos tinham cerca de 28.000 caças em operação no Pacífico e na Europa, enquanto os russos tinham cerca de 18.000. Os caças soviéticos poderiam focar na Europa, enquanto os Estados Unidos precisariam manter forças no Pacífico para garantir a paz. Durante a Guerra Aérea, a Força Aérea Vermelha enfrentaria dificuldades, pois seus caças eram feitos principalmente para ataques em baixa altitude e apoio às tropas na linha de frente. Os caças americanos eram mais sofisticados, focados em ataques profundos. O principal objetivo, porém, era impedir que bombardeiros americanos alcançassem Moscou. Zhukov foi até o mapa na parede e apontou áreas enquanto dizia: "Nosso ataque em 3 eixos segue conforme o planejado. Aliados dispersos, soldados cansados aguardam voltar para casa. O eixo principal passa por Berlim, Magdeburgo e Hanover. O segundo eixo segue por Dresden, Leipzig e Frankfurt. Depois, atacaremos pela Boêmia até a Baviera, garantindo a Alemanha sob nosso controle. Em seguida, avançaremos para a França para expandir a zona de proteção." Eles achavam que os americanos já estavam retirando os britânicos. Suas forças eram mais que o dobro das deles. 6,5 milhões de soldados russos se concentravam em 4 frentes. Estimava-se que os americanos eram menos de 3 milhões no continente, os britânicos 1 milhão e os franceses já desmobilizavam seus 500.000 soldados. A Rússia mobilizava 4 exércitos de tanques com 11.500 tanques para o ataque. Os aliados tinham cerca de 6.000 tanques, mas metade seguia para portos ocidentais para transporte. No ar, havia 14.500 aeronaves, principalmente caças Yak-9 e LA-7, e aviões de ataque ao solo Il-2 em apoio à sua infantaria e blindados. Os aeródromos já tinham sido atacados e havia uma campanha para manter caças americanos e britânicos longe da linha de frente. Beria pigarreou, interrompendo Zhukov. "É preciso avançar rápido, pois o poder aéreo aliado nos superará em número. Sem tomar aeródromos na França, perderemos a superioridade aérea em semanas. Mesmo assim, a Força Aérea Americana continuará sendo nosso maior problema, como foi para Hitler." A sala ficou silenciosa. Todos olharam para Stalin, cientes do que isso significava. Para realmente derrotar os Estados Unidos, teriam que destruir a Grã-Bretanha. Caso contrário, teriam o mesmo desafio de defender a costa europeia de uma invasão, como Hitler. Era preciso neutralizar ou afastar o poder aéreo americano da luta. Nenhuma quantidade de propaganda faria com que qualquer um dos homens reunidos aqui hoje acreditasse que uma vitória aérea contra os Estados Unidos fosse sequer remotamente possível. Stalin assentiu para Zhukov no mapa, e Zhukov indicou os alvos das 3 ofensivas. "Esperamos cercar 2 corpos aliados e avançar 72 quilômetros na primeira semana. Os bombardeiros americanos logo voarão, e estamos mal preparados para interceptá-los se atacarem a logística da linha de frente." A sala silenciou novamente. Zhukov falou a verdade. Americanos e britânicos dominavam bombardeios em grande altitude, enquanto os alemães nunca atingiram a mesma perícia dos aliados. Os soviéticos não se preocupavam tanto com bombardeios estratégicos quanto alemães e japoneses, que haviam perdido a guerra em grande parte pelo poder devastador dos bombardeiros americanos e britânicos. As 72 horas seguintes seriam decisivas, onde cairiam as primeiras bombas atômicas. A velocidade definiria os primeiros movimentos, mas a sobrevivência dependeria de outro fator. Beria observou o bunker ao redor. Provavelmente não cairiam tão perto de Moscou. Seria melhor incinerar centenas de milhares de soldados soviéticos na Alemanha em vez disso? O primeiro ano da guerra teve grandes ganhos territoriais para o exército soviético, aproveitando-se ao máximo, mesmo antes da rendição formal do exército alemão. Os aliados estavam exaustos da guerra e, a princípio, o Comitê América I registrou novo apoio político ao isolacionismo. Porém, o governo Truman havia manipulado habilmente todo o peso da traição soviética que, no fim, sabia que, assim como com os nazistas, um problema russo na Europa logo seria global. A América nunca estaria segura com os russos controlando a Europa. Tropas foram recrutadas de novo, e a fúria contra os soviéticos, que eles armaram e agora atacavam as tropas aliadas, incentivava um novo vigor para lutar. Desta vez,
Truman prometeu uma guerra mais curta, apoiada pelo poder das bombas atômicas americanas. O principal problema eram os gargalos na produção de plutônio, mas com o foco da indústria dos Estados Unidos na guerra nuclear, isso foi logo resolvido. Diferente dos soviéticos, o poder industrial dos Estados Unidos nunca foi afetado pela guerra. Os Estados Unidos permaneceram uma superpotência industrial, fora do alcance de ataques inimigos. A indústria que venceu uma guerra em duas frentes e equipou aliados, agora direcionava seu poder contra a ameaça soviética. Por 6 meses, o mundo viveu sem outra explosão atômica, mas isso logo mudaria. A primeira bomba levou semanas para chegar e atingiu as forças soviéticas a leste do Reno. A segunda bomba caiu 1 mês depois. Os soviéticos iniciaram a guerra como precisavam, mas agora os Estados Unidos deixaram de só reagir e passaram a produzir. Logo, os ataques atômicos aumentaram, 2 a cada mês, até cessarem abruptamente no primeiro aniversário do conflito. Stalin havia proposto um acordo de paz. Ironicamente, o medo dele de que o monopólio dos Estados Unidos sobre as armas nucleares significasse a extinção da União Soviética acabou sendo exatamente o instrumento da iminente extinção da União Soviética. A guerra nuclear irrestrita começou no 18º mês do conflito, quando os Estados Unidos tinham material para 13 bombas. Os B-20 e 9 Silver Plate não conseguiam fazer a viagem até Moscou, a partir dos campos de aviação aliados no Reino Unido. Eles optaram por uma campanha de varredura, destruindo aos poucos as forças e a infraestrutura soviéticas, até a fronteira, quartéis generais, importantes pontos ferroviários, depósitos e bases aéreas na Alemanha Oriental, Polônia, Hungria, Áustria, Tchecoslováquia e Bálticos foram alvos de um ataque coordenado com 32 bombas atômicas lançadas sobre as forças soviéticas no primeiro dia. Acreditava-se que o ataque atômico destruiria o moral dos comandantes soviéticos, mas Stalin resistiu e executou quem protestou. Mais 5 ataques nucleares foram então realizados em Kiev, Baranovich, Klipeda, Crimeia e na recém-renomeada Kaliningrado. No dia seguinte, mais 5 bombas atômicas atingiram as formações soviéticas na Ucrânia. A cada ataque, as forças soviéticas recuavam ainda mais do território conquistado. Na França, a logística foi destruída e novos aeródromos no Irã em breve permitiriam aos Estados Unidos lançar bombas atômicas na infraestrutura petrolífera soviética. No Cáucaso, mensalmente, os Estados Unidos aumentavam a produção de bombas em 2 ou 3 unidades. Com o gargalo do plutônio resolvido e as forças aliadas avançando na França e Bélgica, o alcance dos B-20 e 9 americanos aumentaria. Stalin só tinha esperança de que a indignação pública com o alto número de civis mortos pelos bombardeios atômicos americanos levasse os Estados Unidos a pedir o fim da guerra, até que os círculos internos da União Soviética fossem expostos ao fogo nuclear. O programa de armas atômicas de Stalin já fracassara há muito tempo. Apesar dos segredos roubados dos Estados Unidos, pesquisadores soviéticos de alto escalão fugiam secretamente com suas famílias, temendo o deserto atômico. A URSS logo se tornaria. Os motores de 2 B-29 rugiram em um campo militar finlandês, enquanto as tripulações americanas corriam para completar as listas de verificação pré-voo. Cada bombardeiro carregava uma bomba atômica de última geração, 4 vezes maior que a de Nagasaki. Os B-29 decolaram e se juntaram aos caças Mustang mais adiante. Os aviadores finlandeses desejaram boa sorte aos americanos. Eles suportaram sozinhos a agressão soviética no início da Segunda Guerra Mundial. Agora, queriam ser a adaga cravada no coração de Moscou. Isso acabou com tudo e recuperou o território roubado deles. A partir dos campos de aviação no interior da Finlândia, a viagem até Moscou era de apenas algumas centenas de quilômetros. Os B-20 e 9 lançariam bombas ao norte e sul da cidade, provocando uma tempestade de fogo alimentada por ventos nucleares que devastaria o centro urbano. Calculava-se que centenas de milhares morreriam hoje. O Exército Vermelho conquistava território, mas não resistia a um inimigo que usava fábricas, bombardeiros e o tempo como armas. No fim, os soviéticos venceram no início, mas assim que os Estados Unidos pararam de reagir e começaram a produzir, a disputa mudou para poder aéreo, logística e a bomba. A URSS podia iniciar a guerra, mas não mantê-la. Os Estados Unidos é que a encerram. Não por uma única batalha decisiva, mas removendo sistematicamente a capacidade da União Soviética de continuar lutando. O que ocorre quando as bombas caem? Assista. E se houvesse uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia? Veja como seria esse cenário ou clique neste vídeo.